Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Bem? Tudo bem com vocês? Tudo. Tranquilos aí? Sim, professor. Nós estamos trabalhando com o livro número 1. Se tiver com material aí, pode pegar o material. Aula passada, nós paramos na página 39. Eu passei um exercício da página 39. Na página 39. Que são 4 exercícios. Todo mundo conseguiu fazer? Eu não, professor. Por que você não conseguiu fazer? Eu tive um pouco de dificuldade na 2 e na 4. Na 2 e na 4. A 2 ele fala... Ele, no caso, pergunta, né? A eletricidade pode ser criada? E a 4, qual o ciclo da transformação da energia? Quase uma responde a outra, né? Essa criação aqui é até aquele método que responde, que dá para utilizar como resposta, aquele processo que a hidrelétrica faz. Com a turbina, está lá na página 34 e 35. Ali há uma transformação. Está falando na página 35, falando da transformação da energia. Quando se transforma, ela está fazendo uma geração. Então, aqui na número 2, aqui, essa eletricidade pode ser criada? Podemos responder que sim, ela pode ser criada, né? E aí você iria poder explicar essa transformação que é feita nas barragens, através do gerador lá, né? Tem a turbina, o eixo, né? O estator, a paleta, toda aquelas partes da página 34, entendeu? Então, seria essa a resposta, né? Poderia colocar aquela transformação, né? Que é a transmissão da energia elétrica, usando aquele método das hidrelétricas. A número 4, que você teve dúvida também, ô Júlia? Ele fala aí, ó, qual que é o ciclo de transmissão da energia? Está também dentro dessa questão da página 34 e 35. Aí você poderia falar com as suas palavras até, tá? Como que aí está falando, né? A etapa é a seguinte, a transmissão, que consiste no transporte da energia elétrica, na qual nem sempre é aproveitada na zona onde é produzida. Quando empregada, essa intenção ia falar com suas palavras essa transmissão que acontece com a energia. Deu para entender? Então, as duas respostas dá para tirar desse conteúdo da página 34 e 35. Deu para entender, ô Júlio? Sim, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Diego, Gustavo? Mais alguma dúvida? Não, professor.
Diego, tem alguma dúvida, Diego? Não. Nós vamos entrar, gente, na aula número 3. Na aula número 3. O tema da aula aí, ó, é essa aqui, ó. Nós estamos no livro de Hardware. E Robótica. É o módulo 1. Módulo 1. Que é eletrônica para dispositivos. Eletrônica para dispositivos computacional. Essa é a matéria. E a aula é a aula número 3. Aula 3 que fala grandezas. Grandezas elétricas. Grandezas elétricas fundamentais. Ok? Esse é o tema da aula de hoje. Grandezas elétricas fundamentais, que é a aula número 3. Então, vamos lá. Dentro do objetivo aí, nós vamos falar a apresentação. Nós vamos dar uma apresentação sobre os conceitos principais de grandezas elétricas. Então, esse é o objetivo que nós temos, tá? Que é falar desses conceitos principais e os básicos de grandezas elétricas. Nós vamos ver a definição de grandeza elétrica, a corrente elétrica, tipo de correntes, tensão, unidade de medida diferença de potencial, resistência e resistor, potência elétrica, e a gente vai entrar na lei de Ohms. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que nós vamos trabalhar a partir de agora. 7 temas que nós vamos trabalhar a partir de agora. O que é importante, gente? É essa definição. Nós vamos fazer uma definição de grandezas. De grandeza elétrica. Grandeza elétrica. O que vem a ser uma grandeza elétrica? Uma grandeza elétrica. O que é isso? As grandezas elétricas são observadas isoladamente. Elas são observadas, são observadas de forma isoladas dos fenômenos
elétricos. Então, é observado de uma maneira, né, fora, vamos dizer assim, esses fenômenos que podem acontecer. Os efeitos da eletricidade são possíveis derivado aos seguintes fatores. Então, esses fenômenos existem fatores, efeitos, né? São os efeitos da eletricidade. Então, essas grandezas são definidas através dos efeitos. Então, os efeitos são derivado ou devido, né? Ou devido aos seguintes fatores. Por que acontece esses fenômenos elétricos? Primeiro, o primeiro fator que a gente pode falar, primeiro fator é a corrente elétrica. A gente tem que sempre observar a corrente elétrica. Corrente elétrica é muito importante observar. Segundo, o segundo item a ser analisado dentre os fenômenos das grandezas, que é o que eu tenho que observar, esses fenômenos que eu estou falando aqui, ó, gente, esses fenômenos das grandezas envolvendo a elétrica, são coisas que eu devo observar dentro da elétrica. Primeiro é a corrente, que são esses fenômenos que eu estou falando, certo? Primeiro, corrente elétrica. Segundo, tensão. A tensão elétrica. A tensão elétrica é outra coisa que tem que ser analisada. Terceiro, potência é outra coisa que eu devo analisar. A potência. A potência elétrica. Potência elétrica. Então, esses 4 fatores aqui, ó, até dei 3 fatores, né? Ah, tem a última aqui, né? A resistência. E o quarto fator é a resistência. O quarto fator é a resistência. A resistência elétrica. Então, são 4 fatores que tem que ser levado em consideração dentre esses fenômenos, né, que a gente viu, né, esses efeitos elétricos, tá? Então, dentro da elétrica, eu tenho a corrente, que eu também tenho que definir uma unidade de medida, saber qual é a unidade de medida. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. A tensão também, eu tenho que saber, né, a tensão, tem que saber que existe a tensão elétrica, tem que saber também que existe essa potência elétrica, que é uma outra coisa completamente, né, diferente. E, em quarto lugar, a resistência. Eu tenho que saber que existe a resistência. Então, essas 4 coisas, eu tenho que estar ciente de que existe dentro da definição das grandezas elétricas, tá? Essas 3 coisas, essas 4 coisas, no caso, existem dentro das grandezas. Essas grandezas aqui, elas só são definidas
a gente vai ver aí que as grandezas vêm de unidade de medida, vêm de como calcular, vem daí, né? Vindo daí, a gente sabe que essas 4 coisas são esses efeitos, né? Que são os fatores que influenciam dentro da elétrica. São esses 4 fatores. Quais são eles? Corrente, tensão, potência e resistência. Tudo bem? Então, os efeitos da elétrica que eu posso observar através das grandezas, né, que são fenômenos elétricos que eu consigo observar de maneira isolada. Por que isolada? Porque cada coisa, ela pode até se envolver, né? Ela se envolve, mas quando eu analiso ela de forma separada. Eu não analiso ela de forma junta. Por isso que são observadas, eu tenho que analisar de formas separadas. Por isso que uma é a corrente, corrente é corrente, tensão é tensão, potência é potência, e resistência é resistência. Caminham juntas, porém são totalmente diferentes. É até interessante isso, né? Que é essas 4 coisas. Tudo bem, gente? Diego, deu para entender? Gustavo, deu para entender? Júlia, deu para entender? Sim. Então, essas 4 coisas eu encontro na elétrica. Eu encontro na tomada isso? O que vocês acham? Numa tomada eu encontro essas 4 coisas? O que vocês acham? Provavelmente mexe com elétrica, não é? Isso, Júlio, muito bem. Então, muitos problemas que você vai ter que procurar em uma instalação elétrica, você vai ter que ir em busca dessas 4 coisas. Toda vez que você for buscar um problema em uma instalação elétrica, você vai ter que ir em busca dessas 4 coisas. Claro, tem uma série de questões que a gente poderia falar. A primeira dela é o perigo, né? São trabalhos que normalmente não é um trabalho muito barato, né? É um trabalho que é perigoso, né? Pode realmente ocasionar problemas que até a morte, né? Tem que ser sincero nesse aspecto. É perigoso mesmo. A elétrica aí é muito importante para o funcionamento de qualquer equipamento, porém é perigoso, né? Até quando vocês olham na página, olhando de um outro aspecto aí, uma outra coisa que vem aqui em mente, todo o circuito, porque existe diferença assim, de um circuito elétrico para um circuito eletrônico. Existem algumas definições, né, de diferenças entre eles. Porém, essas 4 coisas entram em funcionamento toda vez que eu trabalho com a eletrônica também. Porque há uma conversão da energia toda vez que é ligado um aparelho eletrônico em uma tomada. Porque a gente viu que, a gente vai ver aqui hoje também, de uma coisa muito importante, que é essa primeira coisa que a gente vai definir. Qual que é a primeira coisa que a gente vai definir? Essa corrente, que eu até coloquei em número 1 aqui, né? Essa corrente, gente, que a gente vai definir aqui, né? O que seria a corrente elétrica? Esse número 1 aqui, né? Nós já vimos em algumas aulas anteriores que nós vimos já que nós vimos como é dividido
nós vimos que os átomos são formados por minúsculas partículas. São formados por minúsculas partículas. Né? Nós vimos isso. O átomo é formado por minúsculas partículas. E que na atmosfera existem elétrons, né? Nós vimos que na eletrosfera existe elétrons. Então, essa é a divisão. A gente até falou da energia dessas duas coisas, né? O átomo e esses elétrons que ficam girando. em torno do núcleo. Né? Então, isso acontece. Que fica constantemente assim. Então, essa corrente elétrica, né? Que são os átomos, são formados por minúsculas partículas e que na eletrosfera existem elétrons que ficam girando em torno do núcleo, né? Vimos também que existem elétrons que estão bem afastados do núcleo e que podem se desprender com facilidade num condutor. Esses elétrons se movimentam de forma aleatória, ou seja, de forma desordenada, estimulando, né, por pequenas quantidades de energia, até mesmo pela temperatura ambiente. No entanto, a partir do momento que esses elétrons livres se movam ordenadamente, temos aí a corrente elétrica. Tá? Então, para que aconteça essa corrente elétrica, ele precisa de um movimento ordenado, não basicamente em uma fila indiana, mas precisa de uma organização desse movimento. Então, esse movimento dos elétrons, de forma ordenada, que são essa corrente. Então, a corrente, ela é o movimento. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Certo? Então, a corrente elétrica é isso. É o movimento ordenado dos elétrons. Isso é corrente elétrica. É o movimento ordenado dos elétrons. Certo? Então, isso é corrente elétrica. Então, em toda a tomada, em toda a lâmpada, quando acende, ela depende desse movimento dos elétrons, que é a corrente elétrica. Então, o movimento dos elétrons é a corrente elétrica. Certo? Essa corrente elétrica, gente, que é o movimento ordenado dos elétrons livres no interior de um condutor elétrico, sob a influência de uma fonte de tensão. Então, essa corrente elétrica, ela precisa,
a corrente elétrica precisa de uma fonte de tensão. Precisa de uma fonte de tensão. Entendeu? Então, ela depende dessa fonte de tensão. A tomada, simplesmente, ela não liga, ela precisa da energia vindo lá das hidrelétricas, né? Ou de uma fonte de tensão, seja ela das placas, né? Da energia solar. Tem que existir uma fonte de tensão, seja ela qual for. Entendeu? Então, para que aconteça o movimento dos elétrons, precisa de uma fonte de tensão que vai fazer esse movimento. O fio lá, existe essa corrente. Tá? Existe essa corrente que acontece por causa desse movimento dos elétrons. E isso acontece, sabe por quê? Porque há uma diferença de potencial. Sempre quando há uma... Eles ficam em movimento, mas sempre quando há uma diferença de potencial, né, é que acontece esse movimento dos elétrons, né? Tal deslocamento, que é esse movimento dos elétrons dentro de um fio, a eletricidade fica constantemente, né, fazendo esse movimento. Então, esse tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio. Esse restabelecer o equilíbrio é aquela questão, né, que eu falei, que é da diferença de potencial. Quando ele observa esse desequilíbrio, né, por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico desse desequilíbrio que acontece, né, que é essa forma que eu falei, ela tenta equilibrar sempre. A energia, a corrente elétrica, ela fica tentando equilibrar a energia sempre, certo? Então, quando há um desequilíbrio, né, esse desequilíbrio ele pode ser feito através de uma coisa que é ligada em uma fonte de tensão, seja ela qual for, em uma tomada, em um estabilizador, mas ela pode também acontecer através de um curto-circuito. Também há um desequilíbrio muito grande, né, muito maior do que um desequilíbrio normal, né, que é esse desequilíbrio que ele está falando aqui, né. Então, esse desequilíbrio é desfeito pela ação de um campo elétrico e outros meios. Então, a corrente elétrica é o fluxo de carga que atravessa a seção reta de um condutor na unidade de tempo. Obrigatoriamente, para que haja corrente elétrica, precisaremos que o circuito seja fechado. O que é um circuito fechado? Ela vai ter, por exemplo, um circuito fechado é simplesmente uma tomada, né? Quando o celular seu não está conectado na tomada, o circuito não está fechado ainda. Então, o circuito só se torna fechado uma placa. Ele tem que iniciar e tem que terminar, né? Então, o circuito fechado é isso. Uma bateria, quando você olha a bateria, ele vai ter o polo negativo e o positivo. Então, dentre esse polo negativo e o positivo, é que vai existir essa famosa diferença de potencial, que é o desequilíbrio. Então, essa corrente elétrica só acontece por causa que há uma diferença de potencial, um desequilíbrio, uma diferença. Então, a corrente elétrica acontece por causa da diferença de
potencial. Ela sempre está equilibrando. Quando ela nota um desequilíbrio, ela tenta equilibrar. Quando acontece isso? Quando liga uma lâmpada, e aí automaticamente ele vê que houve um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio que ele está falando aí. Esse desequilíbrio que o escritor está falando é essa coisa que eu estou falando aí, né? Que a corrente elétrica acontece por causa da diferença de potencial. Essa diferença de potencial ou desequilíbrio que acontece é porque o seu celular não tinha energia nenhuma. Quando você colocou na tomada, a energia que estava na tomada passou para a fonte do seu celular. Então, ali houve um desequilíbrio. Você concorda comigo? Não tinha energia, a hora que você ligou, opa, a energia caminhou para lá. Então, ele sempre tenta equilibrar. Para você entender isso melhor, imagine aqui, ó. Imagine uma coisa assim. Entender melhor isso? Imagine que eu tenha isso aqui, ó, um quadrado. E dentro desse quadrado eu tenho aqui uma série de elétrons. Vamos imaginar. Vamos imaginar que dentro dessa caixinha eu tenho um monte de elétrons, né? Ele trabalha aqui de forma ordenada, né? Imaginar. Eu tenho aqui 6 elétrons. 12. Vamos pegar 12. 12. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que aqui, ó, seja uma tomada. Uma tomada aqui, ó. Imaginar esses 3 furos aqui, seriam os 3 furos da tomada lá. E eu venho e eu ligo isso aqui com com algum condutor elétrico, fio, né? Venho com a fonte e ligo aqui. Pego aqui uma outra caixa. Deixa eu só... Pega aqui e ligue. Faça a ligação dessa caixa aqui, que é um exemplo, um celular, um aparelho eletrônico, e ligue, e vou ligar aqui, ó, isso aqui, com um condutor aqui, ó. Liguei aqui, ó. Liguei aqui, e liguei aqui, ó. O que vai acontecer? O fluxo de elétrico que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo isso aqui? Isso aqui está acontecendo a corrente aqui, né? A corrente está aqui, ó. A corrente está aqui. Quando eu liguei aqui, ó, ela percebeu que houve uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial. Houve essa diferença. Havendo essa diferença, ela vai equilibrar. Tá? Isso que foi ligado aqui, ó. Então, a corrente elétrica caminhou para o outro lado, porém ela equilibrou. Ela jogou aqui, ó, 6 para cá, ó, tentando equilibrar. Ó. E equilibrou. Tá vendo? Então, ficou equilibrado agora. Se eu pudesse contar os elétrons, ficou a mesma quantidade, ficou equilibrado. Então, essa corrente só caminhou para cá porque ele percebeu que houve uma conexão entre o que tinha energia, né, a tomada. Liguei um aparelho na tomada, ele percebeu que não tinha energia naquele aparelho e ele caminhou para o outro lado, equilibrando, deixando equilibrado, certo? Ele tenta equilibrar. É claro que essa energia que eu estou falando aqui, que é a energia da tomada, é a energia chamada alternada. A energia que vem da tomada é energia alternada. Então, ela se alterna por causa desse movimento. Aqui, ó, essa corrente, a corrente o que é? Em outras palavras, quando eu estou falando corrente, eu estou falando dessa diferença de potencial, esse movimento que está acontecendo. Então, aqui eu estou falando do movimento dos elétrons,
de forma ordenada, né? Então, esse movimento é que, se eu pegar algum aparelho, um multímetro, por exemplo, e fazer uma análise, eu vou perceber que ele vai fazer sempre uma certa variação, que é normal dentro de qualquer circuito. Então, obrigatoriamente, para que haja corrente elétrica, precisamos que o circuito seja fechado. Então, aqui é um circuito fechado. O que é um circuito fechado? Circuito que ele está interligado, conectado, né, entre si. Até eu posso criar um circuito do jeito que eu quiser, porém, ele tem que ter um início e um fim. Que nem a bateria, uma bateria de carro, não sei se vocês viram. Tem um exemplo na apostila mostrando um sinal de positivo e um sinal de negativo. Isso mostra essa coisa de fechado, né? Ele entrou, houve um movimento aqui, né? Um movimento, um fluxo, uma corrente elétrica, certo? Seja ela o tipo que for, ok? Então, por isso que tem que ser fechado. Se ela romper, é porque existe algum problema, vai acontecer algum problema. Está acontecendo algum problema nesse rompimento, né? Pode ser que não funcione mais, né? Que houve um rompimento. Esse rompimento pode ser várias coisas, né? Vários motivos que pode ter acontecido um rompimento. Então, a corrente elétrica é representada pela letra I. Então, essa corrente aqui, ó, essa corrente elétrica, ela é representada por I. Toda vez que você vê I, segundo a lei de Ohms, toda vez que você vê a letra I, é porque eu estou falando de corrente. I está falando da corrente. Tá? Que I, esse I, ele representa... O que representa esse I aqui? Ó? Esse I aqui, ó, ele representa intensidade. O I, ele representa intensidade. Intensidade. Certo? Intensidade é o que representa o I. Então, toda vez que eu estou falando de I, eu estou falando de corrente elétrica. Eu estou analisando a corrente elétrica, o fluxo desse elétron, né? Esse fluxo nós podemos traduzir pela força também, né? Então, seria a corrente elétrica. Automaticamente, tem o I, tem intensidade, né? Essa intensidade aqui, ó, esse I, ele tem uma unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. A unidade de medida é o ampere, ou amperes. Então, a unidade de medida é o ampere. Vou colocar aqui. É o ampere. Então, o ampere ou amperes é a unidade de medida desse... Toda vez que for medir, ela é representada, esse ampere, é representada por uma letra A maiúscula. Certo? É representada por uma letra A maiúscula. É o famoso ampere. Então, quando você vê ampere ou amperes, né, tem essa unidade de medida que é o A maiúsculo. Certo? É os amperes. Tudo bem, gente? Então, quando eu quero medir a corrente, estou medindo a intensidade, que é representada pela letra I, e se eu for medir a corrente, eu vou usar a unidade de medida ampere, que é representada pela letra A maiúsculo. Certo? Para medir a corrente elétrica que atravessa o circuito,
emprega-se o aparelho chamado amperímetro. O amperímetro, ou ainda um aparelho com múltiplas funções, chamada multímetro, para medir esse ampere, para medir, um ampere na verdade, para medir na corrente, para medir a corrente, certo? Então, para medir a corrente elétrica, para medir a corrente elétrica, precisamos de um aparelho. Precisamos de um aparelho. Como que é o nome do aparelho? Ou eu uso o amperímetro, ou multímetro. Qualquer um dos dois, para medir a corrente elétrica. Então, para medir a corrente elétrica, precisamos de um amperímetro ou de um multímetro, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, no caso, essas duas coisas. Ó. Olha lá, o amperímetro, o amperímetro, o que é? Tem vários modelos de amperímetro. Olha lá, tem vários modelos, tá vendo aí? Olha lá. Esse é o tipo de amperímetro. Instrumento de medir. Né? O amperímetro o que é um amperímetro? O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer medição da intensidade do fluxo da corrente elétrica, que passa através da seção transversal de um condutor. A unidade usada é um ampere, em homenagem a um físico matemático francês, André-Marie Ampère, é o sobrenome dele, é um francês que criou aí, né? Francês que descobriu, na verdade, era um matemático que descobriu, né? Então, eu coloco em volta do fio aqui, ó, esse amperímetro, né? Coloco aqui, ó, o amperímetro, em fio aqui, ó, aqui dentro, e eu vou conseguir medir sem descascar fio e saber qual que é o fluxo da corrente elétrica ali, né? A intensidade do ampere. Existe amperímetro também assim, ó, digital, né? Então, esse é o amperímetro. Posso medir através do amperímetro, posso medir também através do multímetro. Aí é o multímetro. Posso medir através do multímetro também, ó, vários modelos de multímetro para saber aí, falar da corrente. Tudo bem? Nós podemos falar também... Alguém tem alguma dúvida, gente? Essa corrente elétrica é muito importante, tá? Muito importante esse termo corrente elétrica. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre a corrente? Gustavo, alguma dúvida? Júlia, alguma dúvida? A corrente é muito importante. Nós vamos falar aqui agora dos tipos de corrente. Existem alguns tipos de corrente. É isso que a gente vai falar. Até falei de alguma delas. Tipos de correntes. Existe tipo de corrente. Diz a corrente, que tem o nome de... Ela recebe até um símbolo assim, ó. AC e a DC. Essa AC aqui, ó,
Ela pode ser representada assim, ó, AC. Essa AC, ela é o tipo chamada alternada. E o tipo DC é o tipo chamada contínua. Contínua. Existem esses dois tipos de corrente. Contínua. Contínua e a alternada. Vamos falar um pouco da alternada. A corrente alternada, contrariamente ao que acontece com a corrente contínua, a corrente alternada é aquela onde o sentido de movimento das cargas elétricas mudam constantemente. Então, o que acontece com a energia alternada? Ela vai mudando constantemente, ela muda o sentido. Os elétrons estão em movimento, e é por isso que eles se mudam, e ele vai mudando de posição, certo? Então, alternada é isso. É por isso que é alternada, ele se alterna de sentido. Ele muda constantemente, tá? O sentido do fluxo dos elétrons, dos movimentos dos elétrons, que a corrente é isso, né? Ele muda. Isso significa que as cargas elétricas no fio efetuam também um movimento de vai e vem, contrariamente à corrente contínua, onde as cargas movem-se sempre no mesmo sentido. Então, ela vai se alterando o sentido, né? Alterando, de frente para trás, frente, na frente, e se invertendo, né? É interessante observar que as cargas elétricas só se movem no positivo para o negativo. Portanto, a inversão de movimento se dá porque a polaridade do gerador é que se inverte. Então, ele vai inverter a polaridade. Por isso que ela se inverte, tá? A corrente alternada oferece muitas vantagens sobre a corrente contínua. A maior delas é que pode ser facilmente transformada. Então, a energia alternada, ela pode ser transformada, alternada. Ou seja, ela pode ter sua tensão elevada ou abaixada, de acordo com nossas necessidades. O que não acontece com a energia contínua. Então, a energia alternada, ela é melhor nesse sentido, no sentido de que ela pode se alternar, né, dependendo da polaridade, negativo, positivo. Negativo, positivo, ela se alterna de posição. Uma hora para o lado negativo, ela pode se alternar, tá? A corrente alternada trabalha com uma frequência de 60 Hz, num total de 120 ciclos, né? 60 positivos e 60 negativos, né? Vai de 0 a 60 pico positivo, retornando para o zero, né? Depois vai de 0 a 60, vale igual negativo e retorna novamente ao zero. Tudo bem? Então, a grande diferença é essa, né? Por exemplo, a energia da tomada, ela é alternada, tá? Ela é a corrente alternada. Então, quando eu falo lá da corrente, estou falando da tomada. A tomada, ela é corrente alternada. Toda tomada, ela é corrente alternada, tá? Porque acontece exatamente isso, se alterna indo do negativo para positivo, do positivo para o negativo. Por isso, né, ela se alterna de posição. Beleza, gente? Deu para entender a alternada? Por que é alternada? E ela pode ser transformada em uma outra fonte de tensão, certo? Que a gente até vai ver a questão de tensão. Tudo bem, gente? Beleza? A próxima questão que a gente vai falar, tudo bem? Certinho. Então, ó, a próxima questão que a gente vai falar é a corrente contínua.
A gente falou da alternada, agora a gente vai ver a contínua, tá? Até pelo desenho, até da página 44 de vocês aí, da 45, ele mostra realmente a diferença de uma para outra. Todas são correntes, porém, cada um com um tipo, né? Então, a gente vai ver que chama-se contínua movimento das cargas. É um movimento, é por causa do movimento que é chamada contínua, tá? Então, a carga elétrica em um movimento em um só sentido, ela só vai em um sentido, só, né, em um sentido, para frente, só para frente, né? Só em um sentido. Esse movimento pode ser comparado ao da água no interior de uma canalização, ao do curso de um rio. Presta atenção que normalmente o rio, né, ele tem um curso só, ele vai em um movimento só, né? Então, a corrente contínua é isso, ele vai em um sentido só, certo? Nos dois exemplos citados, o movimento se faz sempre em um sentido, que é o do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, o exemplo do rio, né? Ele sempre desce, por quê? Porque ele vai naquele sentido? Porque é o sentido mais baixo. Então, o sentido do rio, ele é um exemplo de energia contínua, sempre indo do mais alto, do positivo, para o negativo. A contínua é assim, e sempre em um sentido só. A diferença da alternada era que ela ia em dois sentidos. Ela poderia se inverter, né? Ela não ia igual a energia contínua, tá? Uma corrente é considerada contínua quando não altera o seu sentido. Então, quando não altera o seu sentido, só vai em um sentido, é porque ela é contínua e não alternada. Ou seja, é sempre positivo ou sempre negativo. Né? A maior parte dos circuitos elétricos trabalha com corrente contínua. Tá? Então, todos os circuitos eletrônicos precisam de energia contínua. Os componentes lá só funcionam, os componentes internos da placa, só funcionam através da energia contínua. Tá? Embora nem todos tenham o mesmo rendimento, tá? Nem todos têm o mesmo rendimento. Quanto à sua curva no gráfico, I vezes T, que é a corrente contínua, pode ser classificada por frequência. Tá? A frequência é que se altera. Cada equipamento tem uma frequência. Pode ter uma frequência maior. Mas todos os componentes eletrônicos precisam da energia contínua. Ah, professor, mas quem faz esse papel de fazer essa conversão? Professor, você não falou que o componente, a energia da tomada ela é contínua? Então, a energia ela sai da tomada contínua. Quando ela chega no seu celular para carregar ele, o celular, os componentes internos do celular, precisa de energia contínua. Então, o que aconteceu? Quem fez isso? Quem fez isso foi o carregador. O carregador lá do seu celular fez essa conversão. Então, um componente eletrônico que ele converte energia alternada em contínua. Todos os componentes eletrônicos precisam de energia contínua. Tá? Precisa dessa conversão. Ela vem alternada da tomada. Quando ela chega na fonte, a fonte é que faz essa conversão. Por isso você tem que, ao ligar qualquer componente em qualquer placa, qualquer aparelho, tem que se analisar a fonte. Porque a fonte, ela vai fazer essa conversão, mas ela vai converter o que entra. Só que ela tem duas coisas, a fonte. Ela tem o entrada e o saída. Então, ela entra, da mesma maneira que entra, sai. Então, pode ser que ela tenha uma outra coisa que a gente vai ver, que é a tensão. Então, tem que olhar lá a fonte, qual que é a tensão de entrada, que é uma outra coisa que a gente vai ver, certo?
Então, quem faz esse papel de converter é a fonte. Tem que analisar a fonte. Tem que analisar a fonte para saber quais são as características da fonte. Para sabermos se algum acontecimento é lento ou rápido, né, devemos compará-lo ao tempo. Ou seja, aquele que acontece em menor tempo é, evidentemente, mais rápido. Dessa maneira, para definir corretamente a frequência, costuma-se compará-la com a unidade de tempo, que é o segundo. Assim, podemos dizer que frequência de uma corrente alternada é o número de vezes que o pico e um vale se sucedem em um segundo. A cada sucessão vale um pico, chamado de ciclo, né? Logo, podemos dizer também que frequência é o número de ciclos completados por segundo, simbolizado pela letra F, que é a frequência que a gente falou, né? Cada fonte, normalmente, ele vai ter uma frequência. A gente até falou um pouquinho aí desse pico, né? Que acontece, que ele pode ir de 0 a 60, né? E de 0 a 60, porque ele só vai no caminho, né? Do 0, ele sempre vai, que nem o exemplo que ele usou do rio, né? O rio, ele sempre vai em movimento, né? Sempre vai do mais alto para o mais baixo, porque a água correndo consegue escorrer. Outra coisa, além da frequência, que tem aí a letra F, né, de frequência, ela tem também o período. O que é o período? Período é o tempo que se leva para completar um ciclo, né? Símbolo é a letra T, para tempo. Tomando como exemplo uma frequência de 100 Hz, aí, né? O período seria igual a 0,01 segundo, ou 1/100, que é o período, e é desta maneira o inverso da frequência. Certo? Então, nós vamos parar aqui na questão do período. A aula que vem nós vamos continuar a partir da página 46. Tá? Então, na aula que vem, nós vamos continuar a partir da página 46, que a última coisa que a gente viu é o período. Tá? Então, a gente vai continuar. Nós vamos continuar na próxima aula. Continuaremos a partir da página 46. Vou colocar lá no grupo, tá? Página 46. Livro 1. Tudo bem, gente? Beleza aí? Coloquei lá no grupo, nós continuaremos a partir daí. Júlia, alguma dúvida, Júlia? Gustavo, alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então. Nenhuma.